Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa aula de português. Hoje é dia 25 de maio. Centro Educacional Fabrício Sampaio, aula de língua portuguesa, terceiro ano A e B, professora Sara Alecrim, segundo bimestre 2020. Nossa aula de hoje, nossa aula de língua portuguesa, ela será sobre ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação, ok? Primeiramente, a gente precisa saber para que servem os sinais de pontuação. Nós já estamos aí, a aulas anteriores, falando de alguns sinais e acentos de pontuação. Falamos do sinal tio, falamos do sinal cedilha, do acento circunflexo e do acento agudo. Agora nós vamos falar dos sinais da pontuação. No geral, para representar pausa na fala, nos casos do ponto, vírgula, ponto e vírgula, ou em entonações, no caso do ponto de exclamação e interrogação, por exemplo, além de pausa na fala e entonação da voz. Os sinais de pontuação, eles produzem na escrita, nas nossas emoções, intenções e anseios. Agora, nós vamos ver só alguns deles. Nós vamos ver o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Em aulas posteriores, as aulas seguintes, nós iremos falar de outros sinais de pontuação. O primeiro é o ponto final. É usado ao final de uma frase para indicar uma pausa total. Exemplo: eu não quero dizer nada. Ponto final. A minha frase encerrou aí. Eu amo os meus alunos. Ponto final. Eu estou encerrando essa frase. Agora vamos aqui no livro, na parte da gramática, página 119. Ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Leia a frase: o dia está ensolarado. Repare que no final da frase há um pontinho. Esse é o pontinho aí, ó, que o Pateta, ou é o Pluto, que ele tá brincando com o ponto final. Ele encerra as frases declarativas, afirmativas e negativas. Então, lembra nas nossas atividades que está escrito lá, reescreva a frase conforme o modelo, colocando o nome na figura. Lembra que eu sempre digo, não esqueça do ponto final. Nos textos, a mesma coisa. Quando nós vamos fazer uma cópia, não esqueça do ponto final, ok? Porque ele é importante. Porque ele é usado ao final da sua frase para indicar uma pausa. Está dizendo que ali o seu texto, a sua frase parou. Vamos prosseguir? Ponto de interrogação. Vamos aqui no texto, continuando na página 119. Agora leia esta outra frase. O que você está lendo? O sinal que vemos no fim da frase é o ponto de interrogação, usado no fim para fazer uma pergunta direta. Acredito que muitos de vocês gostam daquelas séries investigativas. O papai e a mamãe devem gostar daquelas que tem os policiais. E sempre quando eles pegam assim uma pessoa, um criminoso, eles fazem um interrogatório. O delegado, o advogado fazem várias perguntas. Olha só a interrogação. Interrogação, eles têm um interrogatório. Tem tudo a ver com o sinal de pontuação. Por quê? O ponto de interrogação ele é usado para formular perguntas diretas. Você quer ir ao cinema conosco? Deseja participar da festa de confraternização? Onde você estava no dia tal, na hora tal? Normalmente as perguntas dos interrogatórios são assim: o que você estava fazendo no dia do crime? Então, é uma pergunta direta, é uma interrogação. Para indicar surpresa, expressar indignação, atitude de expectativa diante de uma determinada situação.
Exemplo: o quê? Não acredito que você tenha feito isso. Será que eu mereço tudo isso? Relacionado à surpresa. Vamos pro próximo. Ponto de exclamação. Esse sinal de pontuação é utilizado nas seguintes circunstâncias: depois de frases que expressem sentimentos distintos, tais como entusiasmo, surpresa, súplica, ordem, terror e espanto. Exemplos: iremos viajar? Entusiasmo. Por favor, foi ele o vencedor? Surpresa. Por favor, não me deixe aqui. Ele está suplicando. Que horror! Não esperava tal atitude. É uma frase de espanto. Seja rápido. Eu estou dando uma ordem. Vamos aqui no texto. Leia a frase. Observe a imagem, vamos ler a frase. Surpresa! O sinal que vemos terminando a frase chama-se ponto de exclamação. Repetindo, o sinal que vemos terminando a frase chama-se ponto de exclamação. É usado no fim das frases para indicar medo, espanto, alegria, tristeza, susto, admiração e etc. Certo? Atenção! Essa observação ela é digna de nota. Você pode anotar ela no seu caderno. Quando a intenção comunicativa expressa ao mesmo tempo questionamento e admiração, o uso dos pontos de interrogação e exclamação é permitido. Vou repetir. Quando a intenção comunicativa expressar ao mesmo tempo questionamento e admiração, o uso dos pontos de interrogação e exclamação juntos é permitido. Observe o exemplo. Que eu posso fazer agora? Eu estou exclamando e eu estou fazendo uma exclamação e ao mesmo tempo uma interrogação. Quando se deseja intensificar ainda mais a admiração ou qualquer outro sentimento, não há problema algum em repetir o ponto de exclamação ou interrogação. Olha o exemplo. Não! Nesse exemplo tem 3 pontos de exclamação. Gritou a mãe desesperada ao ver o filho em perigo. Não é mão. Foi um erro da minha secretária. É mãe. Gritou a mãe desesperada ao ver o filho em perigo. Então, nós podemos usar interrogação e exclamação juntos, quando ao mesmo tempo tem um questionamento e uma admiração, como no exemplo, que eu posso fazer agora. O que eu posso fazer agora? Eu estou usando um questionamento, eu estou perguntando o que eu posso fazer agora. E ao mesmo tempo, eu estou usando uma frase exclamativa, eu estou exclamando. O que eu posso fazer agora? Outro ponto, quando se deseja intensificar ainda mais a admiração ou qualquer outro sentimento, não há problema nenhum em repetir o ponto de exclamação ou interrogação. Não! Eu posso usar 3 interrogações, 3 exclamações. Amor! Eu posso usar 2, 3. Normalmente nas nossas conversas no WhatsApp a gente usa. Sim, aí coloca 3 exclamações, porque nós estamos exclamando a palavra. Estamos exibindo uma admiração da palavra, no sentido da frase. Aqui são tipos de frase que nós usamos os acentos. Frase afirmativa, usada para afirmar algo. Eu gosto de dançar. Olha o ponto final aí no final da frase. Na frase negativa, que também está sendo usado, o ponto final. Eu não gosto de dançar.
no meu caso. Frase exclamativa, usada para indicar admiração, surpresa, susto, alegria e outras emoções. Olha o exemplo. Que música linda! Eu poderia colocar 3 pontos de exclamação? Sim, porque eu estaria usando a minha frase para admirar. Frase interrogativa, usada para fazer perguntas diretas. Você gosta de dançar? Agora, nós vamos assistir um pequeno vídeo que também vai exemplificar tudo que a gente está estudando agora. Olá, este é o Mais Educação. Vamos ver um pouco mais sobre os sinais de pontuação. O ponto final é utilizado na finalização de frases. Ele foi à escola e agora vai fazer a lição de casa. O ponto de interrogação é utilizado no final de frases para indicar uma pergunta. Você não vai assistir a novela hoje? Qual é a sua matéria favorita? O ponto de exclamação é usado no final de frases para expressar surpresa ou admiração. Nossa, você está aprendendo muito bem! Até a próxima com mais educação! Olha lá, crianças. Após a nossa aula, vá lá no YouTube e procure essa aula super didática do Mais Educação e dê um joinha lá, bem legal. Agora, nós vamos para as nossas atividades. Elas estão na página 120, 121, 122 e 123, ok? Peço de vocês que façam as atividades e que no sábado façam a correção. Porque normalmente nós faríamos isso na sala. Vocês faziam as tarefas, nós corrigimos, passamos o visto. Mas agora, nesse momento ímpar, eu não posso estar com vocês para corrigir. Então, eu estou passando a correção aos sábados, tá? Peço de vocês que assistam às correções, porque ela vai ajudar muito. E peço também do papai e da mamãe que quando você estiver fazendo a correção, ele dê um ok. E para quando você retornar, eu vou saber, olha, ele fez a correção direitinho. Para facilitar o nosso trabalho também, meu e de vocês. Vamos lá? Atividades da página 120. Coloque os sinais de pontuação, no caso que nós estudamos, ponto final, exclamação e interrogação, que faltam. A. Joãozinho lavou as verduras. B. O que tem para comer hoje? C. Oba, adoro maçã. D. Você gostou da minha nova receita? E. O. Como eu gostaria de saber cozinhar? Repetindo, coloque os sinais de pontuação, ponto final, exclamação e interrogação que faltam. A. Joãozinho lavou as verduras. B. O que tem para comer hoje? C. Oba, adoro maçã. D. Você gostou da minha nova receita? E. O. Como eu gostaria de saber cozinhar? Número 2. Coloque o ponto final nas declarações e o ponto de interrogação nas perguntas como modelo. Daniel está lendo. O que ele está lendo? Aí, olha a letra A. A. Vamos sair com Sérgio e Renato. Embaixo, aonde vocês vão? Você vai acentuar conforme tal modelo. O modelo está bem aqui em cima. Repetindo, coloque o ponto final nas declarações e o ponto de interrogação nas perguntas como modelo. 3. Transforme as frases, completando-as e usando o ponto de exclamação. Olha o exemplo. A praça está cheia. Ponto final. Aí,
Como a praça está cheia. Você está exclamando, você está exibindo uma admiração porque a praça está cheia. Minha cabeça está doendo, na letra A. Ai que... Aí você vai completar. Se a cabeça dele está doendo, então ele está com dor de cabeça. Não esqueça do acento. Agora vamos aqui. Leia a tirinha na página 121, número 4. Puxa vida, mas que cheiro bom é esse? Incrível, né? É da dama da noite. E onde será que ela vai assim tão perfumada? Letra A. Circule os sinais de pontuação que aparecem na tirinha. B. Copie as frases escritas com ponto de interrogação. Então, vamos lá? Na letra A, você vai circular os sinais de pontuação que aparecem. E na letra B, você vai copiar todas as frases escritas com ponto de interrogação. Aquele que tem lá a cobrinha que você faz a pergunta. C. Copie as frases escritas com ponto de exclamação. Você vai lá no texto copiar as frases que tem ponto de exclamação. Quinta, elabore frases com as palavras dadas usando o sinal indicado. Ninho, ele tem um ponto final. Você vai ter que copiar uma frase que tem a palavra ninho e vai colocar o ponto final. B, você vai criar uma frase usando o ponto de exclamação. E a sua frase tem que ter a palavra filhote. E C, você vai ter que criar uma frase usando o ponto de interrogação. E na sua frase vai ter que ter a palavra asas. Então, quer dizer, você vai criar 3 frases. Uma frase com a palavra ninho, utilizando o ponto final. A outra palavra é filhote e você vai utilizar o ponto de exclamação no final da frase. E a terceira é asas e você vai utilizar o ponto de exclamação. Agora vamos aqui para a página 122 do Brincando. Olha só, eu vou explicar para vocês. Tá o modelo no livro, você pode fazer esse fantoche em casa para brincar agora com a sua família nesse período. Vamos fazer um fantoche de papel? Siga as orientações. Folha de papel sulfite, A4, aquela folha de papel ofício, na cor que você quiser e canetinhas para colorir. Normalmente em casa nós temos essa folha branca. Então, as canetinhas, lápis de cor de cera, vai te ajudar a decorar. Primeiro, coloque o papel na horizontal e dobre ao meio. 2. Em seguida, dobre as pontas até a marca ficar anterior, como se formasse uma janela. Então, você vai dobrar, vai ficar um lado e o outro. 3. Dobre a folha ao meio para o lado de dentro da janela, formando uma coluna. 4. Dobre a coluna formada ao meio. 5. Em seguida, dobre as pontas dela para trás até o centro. 6. Desenhe os olhos e nariz na parte superior e no meio e a língua. Está pronto! Para brincar, basta colocar o dedo polegar na abertura inferior e os demais dedos na abertura superior. Olha só que interessante! Você não precisa de muitos materiais e consegue fazer um brinquedo legal. Olha a dica Pode começar, gente, a fazer para vocês brincarem. Brincando com a criatividade na página 123. Observe e numere os quadros de acordo com a sequência da história. Em uma folha à parte, no caso no caderno de vocês, criem um título e escrevam uma história baseada nas imagens acima. Faça desenhos para ilustrar o seu texto. O que você vai fazer? Você vai enumerar, né, o que acontece no dia a dia. Ó, acontece o filhinho acordando a mãe, aí depois a mamãe vai tomar café, ela vai pro trabalho e no final do dia ela chega. Então, baseado nisso, na folha do seu caderno, você vai criar um título, você vai contar uma história, não esqueça do título e nem dos sinais de pontuação, ok? Agora,
após o livro, nós vamos continuar nas atividades. Só que agora, a atividade é no caderno. O que você vai fazer? Construa 5 frases com os sinais de pontuação que estudamos hoje. Ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Agora, é 5 frases para cada ponto que nós estudamos. 5 frases para cada sinal. 5 frases para o ponto final, 5 frases para o ponto de interrogação e 5 frases para o ponto de exclamação. Repetindo, construa 5 frases com os sinais de pontuação que nós estudamos hoje. Nós estudamos ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. E será 5 frases para cada uma delas, ok? Bom, gente, a nossa aula de hoje acabou. Muito obrigada. Façam os exercícios, tanto no livro quanto no caderno, que no sábado nós temos a correção. Muito obrigada e até a próxima aula.